Olá pessoal, estamos aqui com mais um smartphone topo de gama e desta vez estamos aqui com o Huawei Mate 9. Estamos a olhar para um smartphone com ecrã de 5.9 polegadas, acaba por ser um phablet. Temos então um processador octa-core, é o Kirin 960, temos 4 GB de RAM, 64 GB de ROM e basicamente em relação às características principais são estas. Temos um ecrã Full HD, depois o resto das características podem sempre ver no site. E aqui eu gostava muito de vos dizer coisas negativas do telemóvel, porque há sempre defeitos a apontar, mas para a minha utilização não encontrei nenhum defeito em especial. É claro que podemos sempre ver que o defeito é o preço. Não é um telemóvel propriamente barato, mas também não o tenta ser e não o quer ser. É mesmo para esse tipo de mercado. Eu estou sempre habituado a ver telemóveis mais baratos e nota-se a diferença. O telemóvel mais perto que eu posso comparar com este é o Mi 5S Plus e posso-vos dizer que este é melhor que o Mi 5S Plus. Também temos a câmara dupla traseira como o Mi 5S Plus, mas este não tem nada a ver, ou seja, há coisas que vão fazer semelhantes, mas este consegue ser melhor, ou seja, temos um ecrã ainda maior e em termos de smartphone ele não é muito maior. É claro que é um ecrã de 5.9 polegadas, já pode ser considerado um bocado de exagero para alguns, mas acho que é mesmo para o mercado quem gosta de ecrãs grandes. Em termos de utilização não há problema nenhum. Temos uma interface gráfica, é o EMUI 5.0, é uma interface gráfica que não é Android stock, é um Android um bocado alterado, é customizado, mesmo assim acho que é fácil de utilizar. Em relação à duração da bateria, podem esperar um dia, 2 dias, depende depois da utilização, mas acho que consegue ir a 2 dias. Claro que se for uma utilização muito puxada, acaba por sempre ficar um dia. Em relação às aplicações, corre tudo, não se nota o telemóvel a travar, não temos nenhum problema. Aqui o que eu quero sempre indicar é, em relação ao sensor de impressões digitais, funciona tudo bem, bastante rápido a desbloquear. Temos também então aqui o emissor de infravermelhos, que é sempre uma funcionalidade mais interessante para quem gosta desse tipo de coisas. Em relação à câmera, temos então uma câmera dupla traseira e eu acho que ela se safa muito bem, conseguimos tirar fotografias muito boas. O que realmente se pode destacar é que com este telemóvel temos uma máquina fotográfica e um telemóvel e um computador, acabamos por ter tudo. Temos um ecrã grande, portanto dá para ser utilizado como um aparelho Media Center para podermos ver alguns filmes, para vermos algumas séries, e acho que nesse ponto está muito bem conseguido. Realmente não tenho assim nada de negativo a apontar, é mesmo só em relação ao preço. Claro que já sabe, quando se compra um telemóvel nesta gama de preços, vamos ter um comportamento muito bom e não vamos ter assim nada muito problemático, como se vê às vezes em telemóveis digamos mais chineses, em que às vezes as ROMs não estão tão otimizadas, pelo menos para o português, e ficam com muita coisa em inglês. Este está totalmente utilizável em Portugal, tudo em português, e não temos nenhum problema nesse ponto. Vamos também ver o telemóvel em funcionamento e assim já ficam com um bocado de noção dos testes que eu fiz e já fica mais complementado em relação à análise toda. Bem pessoal, vamos então aqui testar o Huawei Mate 9. Como se pode ver, ele em termos de tamanho é assim que fica na mão. Já é um smartphone um bocado grande, temos um ecrã de 5.9 polegadas e como se pode ver, como sempre em termos de testes, o desbloqueio é bastante rápido, não temos nenhum problema em termos de desbloqueio por impressão digital. Vamos já aqui ver, em termos de interface gráfico é o EMUI 5.0, temos então Android 7.0, temos um processador octa-core até 2.4 GHz, temos 4 GB de RAM e 64 GB de ROM, dos quais tenho 45 GB ainda livres, resolução 1080p. Em termos de interface gráfico, temos uma interface MIUI que é todo customizado, não é um Android stock. Mesmo assim, tendo em conta o espaço que temos em termos de RAM e o processador, é bastante fluido, não temos nenhum problema. O que vos posso dizer em relação ao ecrã é que o ecrã tem cores bastante vivas. Em termos da máquina fotográfica, temos bastantes opções para explorar, que só para mostrar as opções todas, se calhar tinha que fazer um vídeo só com isso, mas de uma forma assim mais breve, só para ficarem com a ideia. Deste lado temos então os modos, todos temos de fotografia, como podem ver temos vários modos, e depois temos uma ajuda que nos explica os modos e que nos diz com mais detalhe o que é que faz cada modo. E depois, se viermos para este lado, podemos então ver aqui as definições que temos em termos de fotografia, em termos de resoluções, e depois quando passamos para vídeo temos então aqui a resolução, podemos filmar em 4K e além disso depois também temos então aqui a câmera lenta, em que mudando para a câmera lenta e depois voltarmos às definições podemos ver que podemos fazer em 120 frames por segundo ou 240 frames por segundo, sendo os 120 frames a 1080p e os 240 frames a 720p.
o que nos dá uns efeitos bastante interessantes. Portanto, agora vamos também ver algumas fotografias tiradas com o telemóvel, ou uns vídeos feitos, e assim já ficou com uma melhor ideia da prestação da máquina fotográfica. Olá pessoal, estamos então aqui a testar a câmara frontal do Huawei Mate 9 e assim já têm uma ideia melhor da qualidade a esta distância, e aqui com um bocado de transição de sol, também para se ter ideia. Bem pessoal, estamos aqui a testar então a câmara traseira do Mate 9 e assim já ficam aqui com um bocado de ideia da qualidade e também da captura de som. Estou aqui no Parque do Bussaquinho e estou a fazer um pequeno passeio, vou tirando umas fotografias e fazendo uns vídeos e assim já ficam com uma melhor ideia. Continuando aqui os testes, vamos então aqui ver o YouTube, vamos já ver aqui alguns vídeos. Aqui só para ter um bocado mais de ideia do áudio. E agora só para concluir também, vamos ver aqui a Netflix. Acho que assim já ficam com uma ideia mais clara da qualidade do ecrã. Agora aqui também em relação a algumas coisas adicionais. Em relação a ferramentas, como podem ver, vêm estas ferramentas por defeito, e aqui o que tenho a falar é também o controle inteligente, em que podemos adicionar aparelhos que sejam controlados por infravermelhos. Como podemos ver, temos aqui o emissor de infravermelhos e basicamente depois podemos também controlar todos os aparelhos que sejam aqui reconhecidos através do nosso telemóvel, e ficamos com um comando universal no próprio telemóvel. E aqui também para fazer os testes, mais ou menos como faço sempre em todos os telemóveis, vamos aqui navegar um bocado
mas como se pode ver não temos nenhum problema também. E agora, para acabar os testes, vamos só ver aqui com uma aplicação dos jogos, só para se ver que ele se comporta bem e não temos nenhum problema. Acho que assim dá para ter então uma ideia global do smartphone. Temos aqui um smartphone bastante interessante, com boas características e sem nenhum problema assim muito especial a apontar. Estão a ser feitos os testes. Bem pessoal, quem tem um telemóvel destes está muito bem servido e não tem que ter preocupações nenhumas com ROMs ou com a utilização da banda 4G, e nesse ponto são sempre situações que há pessoas que não se importam, mas para aquelas pessoas que querem mesmo ter um telemóvel em que esteja tudo a funcionar sem nenhum problema e com mínimos bugs e que os bugs sejam corrigidos, está muito bem servido com este Huawei Mate 9. A câmera realmente foi um ponto que eu gostei de testar e gostei de tirar fotografias. Realmente é daqueles smartphones que, para quem gosta de ecrãs grandes, tira bom partido e consegue ter aqui um bom compromisso em relação à qualidade, em relação às especificações e em tudo que se consegue tirar com este telemóvel. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima!